Então vamos lá. Vamos iniciar os nossos trabalhos, né? Então, semana passada, nós estudamos a estrutura da Bíblia, a palavra de Deus. E hoje, a nossa aula é o cânon sagrado, que é o que a gente vai estudar hoje, e as aulas próximas serão esses temas. Vou tentar ser um pouco dinâmico, porque a matéria é extensa, é muita informação, e acaba a gente tendo que andar um pouco rápido. Se eu estiver muito rápido, vocês me corrijam aí. Quem já ouviu falar aqui, então, de cânon? Quem nunca ouviu falar sobre cânon sagrado? Levanta a mão. Legal. Então, algumas pessoas nunca ouviram falar essa palavra, né? E o que é cânon? Para a gente poder tratar desse assunto, sobre o cânon sagrado, a primeira coisa que a gente tem que entender é como é tratado essa questão do cânon. E toda vez que a gente escuta ou ouve falar sobre cânon ou escrituras canônicas, é a coleção completa dos livros divinamente inspirados por Deus, que é a Bíblia que a gente carrega. Então, todos nós aqui hoje, nós temos um cânon sagrado. É a Bíblia que está na sua mão. Obviamente, a Bíblia que nós temos em mãos hoje é a Bíblia que nós utilizamos como referência. Mas nós vamos ver que, na realidade, até a gente chegar a esse livro que a gente tem hoje aqui, na realidade, existiu algumas formas, alguns andamentos, alguns concílios, para a gente poder chegar e resumir esse livro que a gente utiliza hoje como Bíblia, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, né? Falar justamente sobre a formação da Bíblia, a formação do cânon sagrado. Então, primeiro, significado do cânon. Ele veio, lá do Antigo Testamento, lá dos primórdios, a palavra cânone, e no canon, no grego, a gente lê, até coloquei aí só para você ter uma ideia da escrita, que tem o significado de régua ou vara de medir. Então, aquilo que se mede. Quando você pesquisa na internet, por exemplo, o cânon, em imagens, primeiramente vão imaginar de uma cana, que é uma vara de medir. Antigamente, nos primórdios, tinha várias formas de você medir as coisas, e o cânon, a cana, a vara, era a forma de se fazer isso. E, por consequência, no nosso sentido religioso, o cânon, ele tem um significado, aquilo que serve de norma e de regra para nós. Então, aquilo que se mede, que se verifica, que se realmente é inspirado ou não por Deus, e sim virá, então, agora uma regra e uma norma de fé e prática, Então, a Bíblia para nós, o nosso cânon, ela é a nossa referência de fé e de prática da palavra de Deus. Então, esse é o significado central do cânon. E é importante a gente ter essa ideia, porque dentro do que a gente vai tratar hoje na aula, o cânon sagrado, as escrituras canônicas, tem muito a ver com essa ideia do significado principal de regra de fé e prática para as nossas vidas, atual. Hoje, antigamente, desde quando da formação do cânon. Algumas considerações que é importante a gente fazer. Primeiro, a Bíblia, ela autentica a si mesma. Na aula passada, vocês estiveram aqui, a Bíblia é composta por 66 livros, 40 autores, 16 séculos para a formação completa, 3 continentes diferentes, 3 idiomas, e quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que ela tem um mecanismo, É como se fosse um motor, tudo funcionando, lá no Novo Testamento citando o Velho, o que no Velho Testamento foi prometido, se cumprindo no Novo, a vinda de Jesus, a salvação de todo o povo gentil, que já era previsto no Antigo Testamento. Então, você tem uma máquina, se você pensar uma máquina funcionando, a Bíblia, apesar de ter tantas situações que ao nosso ver humano poderia ser completamente desconexo, você pensa 40 pessoas escrevendo, mais de 1.500 anos, 16 séculos de formação, de escrita, e ela se completa. Então, realmente,
a própria Bíblia, ela se autentica a si mesma, ou seja, ela mesma, ela diz que ela é a palavra de Deus. Uma segunda consideração importante é que a formação, né, do cânon sagrado, ela passou por decisão de homens. Homens reunidos, né, nós vamos ver aqui alguns concílios, né, durante a aula, que decidiram, através dessas reuniões, quais eram os livros canônicos, quais de fato eram os livros que foram inspirados por Deus. Então, obviamente, né, nós cremos que Deus que usou esses homens para poder fazer essa separação de livros que foram realmente inspirados por Deus e que Deus os selecionou para que nós tivéssemos hoje como a palavra de Cristo, né, a palavra de Deus. Mas toda a decisão da Bíblia, de quais os livros iam compor, passou por decisão de homens. E, por último, com relação a essas considerações, desde 397 depois de Cristo, se encerrou o cânon. Então, todos os livros que nós temos hoje em mãos, né, que formam a Bíblia, desde 397 anos depois de Cristo, estão aí, dessa forma que está. Na decisão dos homens, a reunião dos livros inspirados por Deus, através obviamente, né, quando a gente coloca a decisão dos homens inspirados por Deus, que decidiram quais os livros eram inspirados por Deus e que se reuniram para tornar essa Bíblia que nós temos hoje em nossas mãos. Dito isso, então, nós vamos começar a fazer já uma primeira divisão, que é o cânon do Antigo Testamento. Obviamente, nós temos grandes duas divisões na Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Então, são dois cânones diferentes. Por que diferentes? Porque foram escritos em tempos diferentes, foram escritos em épocas diferentes, foram decididos em tempos diferentes, e isso que a gente vai ver aqui hoje, para vocês entenderem um pouquinho da história da Bíblia, que é a nossa matéria, bibliologia. Então, falando um pouco sobre o cânon do Antigo Testamento, antigamente, né, lá nos primórdios, no tempo patriarcal, a revelação divina de Deus, ela vinha e era transmitida de forma escrita e de forma oral. Né? Se a gente começar a ler a Bíblia lá em Gênesis, e a gente for avançando durante o Velho Testamento inteiro, era assim que acontecia. Né? Deus falava ao povo, lá em Gênesis, no Jardim do Éden, Deus, ele vinha presencialmente e se revelava a Abraão, a Adão, desculpa. Porém, durante o Antigo Testamento, né, aquele período de tempo, as revelações de Deus se vinham através da escrita também. Por isso nós temos tantos livros do Antigo Testamento. E isso veio gerando, então, a palavra de Deus que nós temos hoje. Então, quando a gente fala, né, do cânon do Antigo Testamento, a gente não tem uma ideia de tempo, mas só para vocês terem uma ideia. Esse cânon, né, do Antigo Testamento, ele foi fechado 445 anos antes de Cristo só. Ou a gente pode pensar que só, porque durante muito tempo se passou até se fechar ele, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, mas ao mesmo tempo, em 445 anos antes de Cristo nascer, tudo que está escrito no Antigo Testamento se encerrou. Nada de novo aconteceu mais com relação a livros inspirados por Deus. Então é um tempo bem grande em que Deus ficou, na realidade, Deus não trouxe mais profetas durante um período, nós vamos ver isso lá na frente também. Só fazer um parêntese aqui. No início, agora, eu acredito que muitas coisas novas, né, muitas informações que a gente às vezes não ouviu falar, por exemplo, tinha várias pessoas que nunca ouviu falar em cânon. Então, às vezes, algumas informações que a gente vai passando, você pensando, o que é isso? O que ele está falando? Então, fica calmo, porque durante o período que a gente for estudando, essas dúvidas vão sendo esclarecidas. Então, eu estou falando aqui, né, de 445 anos antes de Cristo, o Antigo Testamento se encerrou. Aí nós temos, entre esse período do encerramento do Antigo Testamento até o Novo Testamento, um período interbíblico. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, tem alguns acontecimentos históricos que provavelmente alguns não sabem, nunca estudaram isso. Então, não fique preocupado, não, que durante essas aulas nós vamos esclarecendo todas essas
informações que às vezes a gente vai jogando aqui, colocando para vocês, e que às vezes você não sabe o que é isso, de que ele está falando, né? Então, fique tranquilo, nós vamos passar por tudo isso. A matéria é justamente para poder a gente esclarecer essa dúvida com relação à bibliologia, essa história da Bíblia, né, os escritos e etc. Tá? Então, olha só para vocês terem uma ideia. Antigamente, o cânon hebraico, que é a nossa referência, ele tinha 3 divisões. Então, todo o livro do Antigo Testamento era tratado pelos judeus de 3 formas: leis, profetas e salmos. E dentro dessas divisões, só para a gente ter uma ideia, a primeira grande diferença aqui, observa ali no slide. Então, você tem aqui, ó, quantos livros tem o Antigo Testamento na nossa Bíblia? 39. Mas olha só, antigamente, lá na escritura hebraica, né, na Bíblia dos judeus, eles consideravam 1ª e 2ª Samuel quando sendo um livro, 1ª e 2ª Reis, um livro, 1ª e 2ª Crônicas, um livro, Esdras e Neemias, um livro, os 12 profetas menores, um livro, e todos os demais livros, um livro. Então, isso nos leva a concluir que, se a gente somar o cânon hebraico, tinha então 24 livros, e não 39, como nós temos hoje. Mas por que isso? Mas por que tinha essa diferença? Era apenas uma diferença de divisão. Quem estava aqui na aula passada, lembra que o Rimac colocou, que a Bíblia, inicialmente, ela foi escrita de uma forma, depois de um tempo ela foi dividida em capítulos, depois de um tempo ela foi dividida em versículos. Isso veio se atualizando para facilitar o nosso entendimento e a própria manuseio da Bíblia. Então, a diferença de quantidade de livros da Bíblia hebraica, né, que os judeus utilizavam no Antigo Testamento, para a nossa hoje é apenas em quantidade de livros. Isso é o mais importante. O conteúdo é igualzinho, não existe diferença. Todos os livros, 1ª e 2ª Samuel, que é o que nós temos hoje na nossa Bíblia, se você ler ele em sequência, é apenas um livro na Bíblia hebraica. Então, o mais importante é que não tem diferença de conteúdo, né? Porque foi assim que Deus instituiu. Beleza, vamos tratar então um pouco dessas divisões. Vocês viram que eu falei ali que tinha quantidade menores de livros. E tinham 3 formas que eram conhecidas, que é a que nós vamos tratar aqui agora. Então, a primeira divisão era lá, a lei, 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Cortou ali. Então, esses 5 livros eram tratados como os livros da lei. Logo depois vinham os profetas. E aí se subdividia em 2 grupos. Os primeiros profetas e os últimos profetas. Desculpa. Então, os primeiros profetas, Josué, Juízes, Samuel. Aqui Samuel, 1º e 2º Samuel. Reis, 1ª e 2ª Reis. Então, olha só, a divisão que era feita agregava, né, os 2 livros que nós temos na nossa Bíblia de hoje. Então, nós estamos falando aqui da Bíblia no Antigo Testamento, lá dos nossos patriarcais, né, na época ainda do Antigo Testamento, e como os judeus tinham a Bíblia em mãos. Então, os últimos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e todos os 12 profetas menores, era apenas um livro. Aí depois vinham os escritos, né, os salmos, existem as 2 citações, que eram também subdivididos em 3 partes. Então a gente tinha os poéticos, os 5 rolos e os históricos, que eram divididos assim. Né, Salmos, Provérbios e Jó eram os poéticos, Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações, Jeremias, Eclesiastes e Esther, os 5 rolos, os históricos, que eram Daniel, Esdras e Neemias, e Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas. Então a divisão antigamente, né, da Bíblia antiga era essa, que era a divisão que a Bíblia da época de quem? Da época de Jesus. Quando Jesus nasce, o Antigo Testamento estava pronto, a Bíblia que era de referência tinha essa formação, era esse entendimento que era utilizado naquele tempo.
um pouco diferente do que nós temos hoje com relação a divisões, mas não com relação a conteúdo, que é o mais importante para nós. Então, aqui, eu queria só fazer um adendo aqui, rapidamente. Nós colocamos aqui que nos escritos e salmos, nós temos 5 rolos. E quando a gente vai ler o Novo Testamento, inclusive até Jesus cita, lá em Isaías cita, né, a leitura do rolo e tudo, era tratado com relação a isso. E existia, naquele tempo, hoje ainda existe, mas de forma um pouco diferente, os judeus, eles tinham o hábito, até porque as festas que eram acontecidas foram festas ordenadas por Deus, e todas elas estão escritas no Antigo Testamento. Em algumas festas eram feitas leituras de alguns desses rolos que eu estou colocando aqui. Então, por exemplo, tá? Esses 5 rolos, né, eram lidos, chamados assim, eram assim chamados porque eram rolos separados e lidos anualmente em festas específicas dos judeus. Então, toda vez que ia se comemorar a Páscoa, é hábito dos judeus de Cantares de Salomão ser lido. E o que é a Páscoa? Nós estamos aí, né, pertinho da Páscoa, né? O que é Páscoa? Eu coloquei aqui rapidamente, né? Quando que acontecia? Era o primeiro dos 7 dias dos pães ázimos. Era realizado de 15 a 22 do mês judaico de Nissan, entre março e abril no nosso calendário, né? Recordava a saída dos israelitas da terra do Egito, e na noite de 14 para 15 do mês de Nissan, comia-se então o cordeiro pascual, juntamente com o pão ázimo, e no dia 16 eram oferecidas as primícias na cevada, e após isso iniciava-se a colheita. Então, essa festa do Antigo Testamento, se a gente lê lá a Bíblia, a gente vê a ordenança de Deus e tudo, os judeus tinham o hábito de ler esse livro de Cantares de Salomão. Que para nós hoje, o que é a Páscoa? Morte e ressurreição de Cristo. Né? Você vê que era o hábito deles, o que? Eles comiam-se um cordeiro, separavam-se um cordeiro, matavam-se, fazia, né? Tinha toda uma forma de fazer a festa. Então, estou abrindo um parênteses aqui rapidamente, só para a gente entender um pouquinho o contexto dessas festas que aconteciam lá no Antigo Testamento. 2. Então, nós temos aqui Pentecostes. Então, um livro que era lido no tempo de Pentecostes era o livro de Ruth. O que quer dizer Pentecostes? Eram 7 semanas após a Páscoa, ou seja, no 50º dia, geralmente o 6 de Siwan, né, entre maio e junho no nosso calendário, os judeus ofereciam as primícias do pão feito com trigo na nova colheita. Esta festa também era chamada Festa das Semanas. Alguns ambientes judaicos comemoravam a promulgação da lei entregue a Moisés sobre o Monte Sinai. E onde mais que a gente ouve falar sobre Pentecostes? Lá no Novo Testamento, não tem lá o Pentecostes? Por que foi dado esse nome de Pentecostes, né? E o que liga para nós, principalmente o Pentecostes? A derramação do Espírito Santo, né? O derramar do Espírito Santo. Então, eu creio, né? E muitos creem isso, que um dos motivos disso ter acontecido em Pentecostes, porque as festas judaicas reuniam povo de todo lugar. Então, por exemplo, a Páscoa, não existiam só os judeus que estavam lá na cidade de Jerusalém, mas judeus de toda a nação, de toda a terra, porque era um local que se comemorava, eles se reuniam, então muito mais pessoas participaram do processo. Pentecostes, a mesma coisa. Seguindo, a próxima festa, nós estamos falando então lá dos rolos, da divisão do Antigo Testamento, para dizer simplesmente um conhecimento de quando eram lidos esses rolos, né? A próxima, então, a festa de Purim, né? Que era lido o rolo de Lamentações de Jeremias. Né? O que era a festa de Purim? Né? Descrita lá em Esther, né? É estabelecida por Mordecai, não por Deus, no tempo do Assuero, a fim de comemorar o grande livramento dos judeus das intrigas de Amã, né? O Agagita, sendo os dias de festividade e regozijo. Então, durante esse período, eles liam o livro de Lamentações de Jeremias. Eclesiastes era lido na festa dos tabernáculos, né, que também é conhecida como festa das cabanas, acontecia 6 meses após a Páscoa, né, o dia 22, o último dia da festa, era celebrado com solenidade, recordava-se a permanência dos israelitas no deserto, né, então eles liam
né, e a festa acontecia em gratidão a Deus após a colheita. Então, a gente vê que os judeus, na realidade, e Deus instituiu essas festas, e a maioria delas, né, anteriormente que a gente viu uma que não foi instituída por Deus, para justamente os judeus reconhecerem a grandeza de Deus, a colheita, por exemplo, na festa dos tabernáculos, né? E por último, o livro de Esté, que era lido no mês de Abib, que a gente já até citou aqui numa festa anterior, né, que acontecia dentro desse próprio mês, né? O nome original do primeiro mês do calendário sagrado judaico, né, chamava Abib, e do 7º mês do calendário secular, se for comparar com o nosso, né? Então significa espigas de grãos verdes, ia de meados de março até meados de abril, depois do exílio babilônico passou a ser chamado de Nissan. Então, se você pesquisar aí na internet, você vai ver muito mais falar do mês de Nissan do que do mês de Abib, porque depois do período babilônico se transformou esse nome aí de Abib para Nissan. E essa festa acontecia relembrando aí a destruição de Jerusalém pelos babilônicos. Fechando esse parêntese, então, a gente tem quando eram lidos esses rolos, né? Em cada festa, e o que era mais ou menos cada festa, só para vocês terem uma ideia. Ok, continuando. O cânon do Antigo Testamento, então, ele foi formado num espaço de aproximadamente 1046 anos. Ou seja, desde o primeiro escrito de Moisés até Malaquias, que foi o último escritor, Neemias e Malaquias, se passaram 1046 anos. Aí você me pergunta, Hugo, mas o que tem a ver então Esdras aí, né? Se foi Neemias e Malaquias que foram os últimos escritores? Porque na realidade quem fez essa reunião, né? Quem reuniu todos os livros do Antigo Testamento, essa função foi de Esdras. Ele que executou essa organização de pegar todos os livros, todos os rolos e organizar isso para que se fizesse, né, a Bíblia do Antigo, se formasse o Antigo Testamento. Então, por isso que foi utilizado o termo aqui de Moisés a Esdras, porque é Esdras que fez essa reunião dos livros. Porém, os últimos escritores do Antigo Testamento são Neemias e Malaquias. Então, o reconhecimento e a fixação do cânon do Antigo Testamento, ele aconteceu só em 90 anos depois de Cristo. O que isso quer dizer? Esdras reuniu lá, então, os livros do Antigo Testamento. Isso aconteceu 445 anos, aproximadamente, antes de Cristo. Em aproximadamente 90 anos depois de Cristo, é que se fechou o cânon sagrado com relação ao Antigo Testamento. Por que isso aconteceu? Por que tem essa diferença de tempo, né? Porque a decisão que nós falamos lá no início, né, da aula, de reunir, definir quais eram os livros inspirados por Deus, quais eram os livros que fariam parte do cânon do Antigo Testamento, foi feita por homens. Isso só aconteceu em 90 depois de Cristo. Então teve aí um lapso de tempo grande entre o final das Escrituras, entre o final do último escritor do Antigo Testamento, até que se chegasse à formação do cânon do Antigo Testamento, que só aconteceu em 90 depois de Cristo, né, numa cidade de Israel chamada Jâmnia. Um concílio, né, que foi feito, reuniu os rabinos e decidiram que esses livros, da quais nós estamos falando aqui, eram de fato os livros que transmitiam a palavra de Deus a nós. Então teve um lapso, né, temporal aí. Quando isso aconteceu? 90 depois de Cristo. Ok? Aí nós podemos fazer uma pergunta, que eu acho que eu já até respondi ela aqui. Então, por que nós temos apenas 39 livros na nossa Bíblia e, na realidade, não são 24? Justamente por causa da divisão. E essa divisão, ela vem da primeira, né? A divisão de 39 livros, ela vem da tradução do hebraico para o grego, conhecida como Septuaginta. Quem já ouviu falar aqui em Septuaginta? Poucas pessoas.
Então, a primeira tradução da Bíblia, do hebraico para o grego, ela é denominada como Septuaginta. Nessa tradução é que nós incorporamos, ao invés de ser 24, serem 39 livros. Na realidade, dentro da Septuaginta tem mais de 39 livros que nós vamos tratar daqui a pouco, que são os livros apócrifos. Então, tem uma diferença entre a tradução completa da Septuaginta. Ela não tem somente 39 livros, né, no Antigo Testamento, mas ela foi a primeira tradução, e já nessa tradução já vinha dessa forma, com essa divisão de 39 e não 24, como era na Bíblia dos judeus. Que foi feita, né? Então, em 285 depois de Cristo, né? Desculpa, antes de Cristo. Então, essa forma de divisão que nós temos hoje, ela já é lá antes de Cristo. Aí você pode ter uma outra dúvida, mas como que essa formação, porque eu falei há pouco, que foi o cânon foi formado em 90 depois de Cristo, mas como mas foi traduzido em 285 antes de Cristo, às vezes a gente tem uma dificuldade com datas, porque na realidade a Bíblia já existia, os livros já existiam. Foi feita uma tradução, né, Esdras fez a organização, porém, para o nosso entendimento, e como Bíblia que nós temos hoje, a decisão da formação do nosso cânon, e o que é o cânon? A nossa Bíblia, que é a nossa referência de fé e prática, foi definida em 90 depois de Cristo. Então, essa decisão de que dizer, olha, esses 39 livros aqui, é realmente a palavra de Deus, esses os livros que foram inspirados por Deus do Antigo Testamento, só aconteceu 90 depois de Cristo. Porém, eles já estavam prontos e até traduzidos para o grego, conforme a gente viu aqui, em 285 antes de Cristo. Está dando para compreender? Vocês notem que é muita informação, né? Muita coisa nova que a gente nunca ouviu falar. De onde que veio isso, né? Porque às vezes a gente tem a Bíblia na mão, né? Está aqui, né? 39 capítulos, 39 livros do Antigo Testamento. De onde que veio isso? Como que formou? Às vezes a gente nunca teve essa curiosidade, né? E essa matéria é justamente para poder tentar elucidar, esclarecer um pouco para nós de onde que veio, né? De onde que veio a palavra de Deus? Como que isso foi formado? Então, nós estamos falando até agora aqui de Antigo Testamento, né? Como que foi, tempos, datas, escritas, né? Uma outra curiosidade, por exemplo, é que a Bíblia, isso aí todo mundo já deve ter notado, ela não foi escrita cronologicamente, ela não está na nossa Bíblia em forma cronológica, né? Não sei se vocês já observaram isso. Se você começar a ler a Bíblia, ela não está... A gente pensa, como a gente vai ler um livro, né? Você pensa assim que um livro tem início, meio e fim. Então eu vou ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que ela tem início, meio e fim. Não, é diferente, né? É um livro completamente diferente. Por isso que, quando a gente começa a ler, a gente se encanta, né? E o Espírito Santo que faz essa obra em nós, de entender a Bíblia, como tantos escritores, tanto tempo se passou, e a gente vê cada promessa sendo se cumprida, cada palavra sendo cumprida na nossa vida, na vida do nosso próximo, na vida dos passados, e tudo acontecendo, porque foi Deus. Então tem apenas um que inspirou todos esses a fazerem e escreverem a Bíblia para que nós tivéssemos ela hoje. Então, o Antigo Testamento, nós encerramos aqui, como que aconteceu. Partimos então para o Novo. Então, parte 3 da nossa aula, a nossa aula é dividida em 4 partes. Então, nós estamos já, o tempo está bom, está dando certo. Então, o cânon do Novo Testamento, ele tem algumas diferenças para o Velho. Mas tem uma coisa que não muda. Assim como no Antigo Testamento, também foi escrito por homens inspirados por Deus. Isso que nós temos que crer. Que a Bíblia, apesar de ter sido escrita por homens, ela foi inspirada por Deus. O Rimac falou isso na aula passada aqui, né?
Quando a gente aceita a Cristo, né, quando o nosso Salvador, o Espírito Santo habita em nós, é Ele que testifica isso em nós, em dizer que a Bíblia é o livro de Deus, ela é o nosso manual, foi Deus que inspirou. Então, essa confirmação, ela não vem só por homens, ela não vem só pelos acontecimentos históricos. Muitas coisas que eram questionadas, que a Bíblia, que não aconteceu, que fisicamente isso era impossível. Depois você pode ter curiosidade de pesquisar isso na internet. Cientificamente vem se comprovando esses fatos. Há 10, 20, 30 anos atrás se duvidava de algumas coisas que hoje já se não duvida mais. Por exemplo, a passagem do povo pelo Mar Vermelho, né, que se abre o mar, tinha-se a dúvida, mas como vai fazer hoje, comprovadamente, cientificamente, que um vento a tantos quilômetros por hora, a quase 100 quilômetros por hora, ele é capaz de abrir essa fenda. Então, se Deus que controla tudo no universo, para Ele mandar um vento para poder abrir um mar, é a coisa mais fácil do mundo. Então, tudo se confirma, e a fé que temos em Deus é que nos confirma ainda mais que a palavra de Deus é a Bíblia que nós temos hoje. Então, toda ela foi inspirada por Deus, toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Uma segunda grande diferença do Antigo para o Novo Testamento, a gente já vê aqui. O Antigo Testamento foi quanto tempo que demorou? Mais de 1000 anos para ser escrito, mais ou menos 1046 anos. Olha o Novo Testamento, quanto tempo? 10% do tempo, mais ou menos. Então, se a gente já tem uma grande diferença do cânon do Antigo Testamento para o cânon do Novo Testamento. Né? A Bíblia do Antigo Testamento, mais ou menos 1046 anos, e do Novo Testamento, 100 anos aproximadamente. Então, em 100 depois de Cristo, né, todos os livros do Novo Testamento já estavam escritos. Então, um período bem menor, né, de conclusão da escrita. Uma outra informação, que a ordem, né, o cânon do Novo Testamento, ele foi formado em aproximadamente 100 anos, e aí a ordem dos 27 livros do Novo Testamento, como temos atualmente em nossa Bíblia, ela vem de uma tradução da Vulgata Latina, que é a referência que a gente utiliza para transformar a Bíblia em português. Então, a Bíblia foi traduzida pela Vulgata, e a nossa Bíblia que nós temos hoje veio da Vulgata para nós, que é tema da próxima aula, né? Então, a próxima aula nós vamos entrar mais dentro dessa tradução aí da Bíblia, falando da Vulgata. E também o Novo Testamento, ele não leva em conta a sequência cronológica. Então, se você ler lá o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, não é um acontecimento de início, meio e fim entre os livros do Novo Testamento. Cada livro tem a sua escrita independente, todos eles se conversam, eles se confirmam, alguns, né, citam outros livros, mas eles não estão cronologicamente dentro da nossa Bíblia. Existe até no mercado, quem tiver interesse, né, uma Bíblia cronológica. Eu não li a Bíblia cronológica, mas quem lê acha muito chato, porque assim, você está no meio de uma informação que às vezes a gente já conhece, de repente você já está lá num outro, porque os acontecimentos históricos, cronologicamente, é totalmente diferente do nosso contexto que a gente lê a Bíblia hoje. Mas se você tiver interesse, está aí uma possibilidade de você conhecer cronologicamente a história do povo judeu, da vinda de Cristo, né, da salvação de nós. Né, E por último, falando um pouco aqui já dessa introdução do cânon do Novo Testamento, os primeiros escritos do Novo Testamento foram as epístolas paulinas. Então, né, às vezes a gente pensa assim, o primeiro livro do Antigo Testamento escrito foi Mateus. Não foi Mateus. Os primeiros livros, né, escritos do Antigo Testamento são as epístolas paulinas, né, que vai lá de Romanos até Filemon. Foram escritas aproximadamente de 52 a 67 depois de Cristo. E aí sim, cronologicamente, o primeiro livro escrito do Novo Testamento, qual é?
Quem sabe? Primeiro livro escrito do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses. Esse foi o primeiro livro a ser escrito. Então, uma curiosidade, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que Mateus, por ser o primeiro livro que está lá no Novo Testamento, pudesse ser o primeiro livro a ser escrito, né? E na realidade não é. É 1 Tessalonicenses, que foi escrita aproximadamente em 52 depois de Cristo. E é escrito por Paulo, né? Então, Paulo escreveu 13 livros do Novo Testamento, né? É considerado aí o principal, né? Apóstolo e escritor de livros da Bíblia. E eu vejo assim, né? Quando a gente lê sobre Paulo, né? A história de Paulo, a gente pensa assim, poxa vida, né? Um homem que era perseguidor dos judeus, né? Perseguidor dos judeus, perseguidor dos gentios, né? Perseguia o cristianismo, perseguia a fé cristã, e tem aquele encontro que a gente já sabe, né? Todos vocês conhecem, indo para Damasco com Jesus, e se transforma no maior, né? Escritor da Bíblia. Pensa só, como que Deus faz a obra, né? Às vezes a gente fica ligado e pensando que, querendo dizer que tem que ser feito assim, né? Vai ser escolhida essa e essa pessoa, e Deus vai simplesmente, olha para Saulo, né? Um homem que aos nossos olhos, se tivéssemos todos nós naquele tempo olhando para ele, fala, não, o que é isso? Esse cara agora, um perseguidor da igreja, não tem condição. Tanto que ele tem que se defender, né? Lendo as cartas dele várias vezes, em comprovar que de fato agora ele era um seguidor de Cristo. E ele escreve para nós 13 livros, né? Dentro da Bíblia. Então, pulando um pouco essa parte então das epístolas paulinas, que são 13, os outros livros que a gente já conhece, nós temos aqui então uma primeira informação com relação aos evangelhos. Os evangelhos, na realidade, primordialmente, né, naquele tempo, ele foi propagado oralmente. Por quê? Hoje a gente tem uma facilidade tão grande, né, gráfica, né, de copiar, colar. Tem o Dr. Google aí, né, que você copia e cola, transmite e-mail, WhatsApp, você quer, tudo tão fácil hoje, né? Naquele tempo não era assim. Então, a propagação do evangelho, né, era feita de forma oral. E, com o passar dos anos, passou a ser escrito, depois se fecha o cânon e se começa as propagações e as multiplicações da Bíblia, do livro que nós temos hoje. E nós temos uma característica interessante dos evangelhos, que o Rimac até citou na aula passada, que eles são sinóticos. O que é isso? O termo, né, sinótico, quando a gente cita, né, os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, é porque eles contêm uma grande quantidade de histórias comuns. Então, se você ler lá os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber isso. Em alguns casos, tem trechos idênticos. Então, quando você ouve falar assim, eles são sinóticos, é justamente isso. É porque eles têm muitas coisas parecidas, iguais, histórias narradas, né, iguais, e até textos igualmente escritos, né, copiados, vamos dizer assim, para a gente ter uma ideia melhor. Então, a mesma estrutura de palavras, né, por isso que eles se tornam sinóticos. Já João, né, o tempo mais ou menos que foram escritos os 3 evangelhos que eu citei, né, Mateus, Marcos e Lucas, mais ou menos entre 60 e 65 depois de Cristo. Por que quando a gente trata de data, a gente sempre fala aproximadamente, mais ou menos, porque existem algumas discussões de tempo, né? Algumas datas são precisas, mas existem discussões. Então, quando a gente trata de datas, a gente sempre usa o termo aproximado, mas para não ser taxativo, às vezes, num ano, e às vezes vai ser, mas não foi 60, foi 59. Então, é mais para a gente ter uma noção de referência, tá?
Já João foi escrito lá em 85 depois de Cristo. Já bem depois, né, dos evangelhos. Apesar dele fazer parte dos evangelhos, já foi escrito bem depois. As epístolas de Hebreus e Judas foram escritas aproximadamente entre 68 e 90 depois de Cristo. E aqui eu faço um adendo igual o Rimac fez na semana passada, que Hebreus, né, é um livro que, na realidade, não se tem a confirmação de fato, historicamente, que quem escreveu Hebreus. Todos nós, né, nós acreditamos, e principalmente a denominação batista, né, e outros, mas como nós somos batistas, vou citar a nossa, nós cremos que quem escreveu o livro de Hebreus foi Paulo. Mas não existe na história, taxativamente, nem na Bíblia, que quem fez ou quem escreveu foi Paulo. Tá? Então, é o único livro do Antigo Testamento que não se sabe ao certo, do Novo Testamento, desculpe, que não se sabe ao certo quem é o seu escritor. Isso, na realidade, não muda nada para nós, né? Porque quando você lê Hebreus, você vê quantas palavras, né, ricas que se confirmam dentro do Novo Testamento e que traz para nós tanto conhecimento, tanta informação e tanta edificação para nós. Então, para nós não muda muito quem foi o autor do livro. Se foi Paulo ou não, quando a gente estiver lá na eternidade com Cristo, nós vamos saber. Mas essa informação é apenas teórica para a gente ter uma ideia, né, com relação ao escritor de Hebreus. E já Apocalipse, né, o último livro aí do Novo Testamento, então foi escrito em aproximadamente 96 depois de Cristo. Então, por isso aí, um prazo de 100 anos, né, aproximado para a escrição, né, completa do Novo Testamento. Assim como no Antigo Testamento, houve um reconhecimento e a fixação do cânon do Antigo Testamento, existiu também do Novo Testamento. O Antigo Testamento aconteceu quando? 90 anos depois de Cristo. Já o Novo Testamento, né, ele aconteceu em aproximadamente 397 depois de Cristo. Ou seja, quase 400 anos se passaram para que se fosse formado o cânon do Novo Testamento. Né? Aqui nós temos uma imagem, né? O terceiro concílio de Cartago, foi quando aconteceu esse reconhecimento e fixação. Né? Aqui são as ruínas, né? Lá de onde havia o concílio, né? As ruínas de Cartago, e ele se localizava mais ou menos aqui assim, lá na Tunísia. Só para a gente ter uma ideia aí geográfica também, né? Então, em 397 depois de Cristo, há o encerramento do cânon do Novo Testamento. Então, desde essa data até hoje, não existe mais alteração, né, na Bíblia Sagrada. O livro é o mesmo, porque houve o fechamento do cânon e nós entendemos, né, que desde esse tempo a revelação, Deus se revela a nós, gente, né? Todos os dias, né? A revelação, a inspiração, a revelação divina para nós, ela acontece, porém não mais biblicamente. A revelação de Deus com relação à Bíblia se encerrou lá no Novo Testamento, em aproximadamente 96 depois de Cristo, quando foi escrito o livro de Apocalipse. De lá para cá, Deus não mais se revelou através de escritos inspirados que se pudesse se juntar à Bíblia. Então, houve esse encerramento, né, da inspiração divina com relação à palavra de Deus. Tá? É assim que nós cremos. E apenas para a gente ouvir um pouquinho, né, o lado contrário, porque tudo que a gente fala, que a gente estuda, basicamente vem do que a gente lê na Bíblia e do que a história do cristianismo
nos diz. Mas, com relação ao Novo Testamento, também existem pessoas, né, que não eram do meio cristão, mas que atestavam a autoria e a existência dos livros do Novo Testamento, né? E você tem aí Clemente, Policarpo, Inácio, Justino, Irineu, Orígenes, pessoas que eram lá daquele tempo, né? Você tem aí as datas, né, em que eles viveram. Então você tem gente ali entre 130 e 200, o Irineu, Orígenes entre 185 e 254 depois de Cristo, que atestam a existência de fato dos livros do Novo Testamento da qual nós estamos falando. Então, historicamente, né, esses livros, não só por nós cristãos, né, e os cristãos daquele tempo, dizem e afirmam que esses livros foram escritos e foram inspirados e reconhecem a existência deles, como pessoas também não ligadas diretamente ao cristianismo. Então, qual que é o espaço total de tempo que vai da escrita do Pentateuco, lá de Gênesis até Apocalipse? Primeiro, então, nós temos que entender que houve um período interbíblico, que eu falei agora há pouco, de 400 anos aproximado, né? Então, nós temos aí um total de 1.542 anos, lá desde o início, em que Moisés começou a escrever lá Gênesis, até Apocalipse, escrito por João, nós tivemos aí 16 séculos de tempo se passaram. Esse é o período no qual o cânon, né, a Bíblia foi completada. E aí eu vou abrir um parênteses aqui mais uma vez, para falar sobre período interbíblico. Quem já ouviu falar? Período interbíblico. Poucas pessoas. Então, quando a gente fala sobre período interbíblico, alguns falam intertestamentário, né, que é a mesma coisa, é justamente aquele período em que Deus não levantou nenhum profeta para poder falar ao povo. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê muitos profetas, né, serem levantados por Deus para poder falar ao povo, para que o povo voltasse, homens usados por Deus. Aí você tem N profetas aí no Antigo Testamento em que Deus levantava para que a palavra dele fosse levada ao povo. Então, todo o Antigo Testamento passa por esse período de levantamento, né, de profetas por parte de Deus. Já no período interbíblico, não houve esses profetas. Foi um período que Deus não levantou homem nenhum para que levasse a palavra de Deus, né, para que levasse a palavra dele aos homens. E aí, você pensa só, né, 400 anos sem um profeta. O que aconteceu nesse tempo? É a preparação, né, que Deus fez para quem? Para a chegada do Messias, para a chegada de Cristo. Então Deus, né, 400 anos calado, né, com relação a levantar um profeta, e aí, na sequência, após o período interbíblico, vem Cristo. Dentro do período interbíblico, é que a gente entra no último tópico da nossa aula, que é os livros apócrifos. Quem já ouviu falar? Livros apócrifos. Todos os livros apócrifos foram escritos no período interbíblico. Um dos motivos, né, de se crer e acreditar que os livros apócrifos não são livros inspirados por Deus é justamente isso. Porque eles foram escritos no período interbíblico, em que Deus não levantou profetas para poder falar ao povo. Então a palavra apócrifo, né, significa literalmente escondido ou oculto, né? Isso em referência a livros que tratavam de coisas secretas, misteriosas e ocultas. No nosso sentido religioso, o termo significa não genuíno, espúrio, né? Ou seja, livros não inspirados por Deus.
Então, é a primeira vez, né, que esses livros apócrifos apareceram na Bíblia foi justamente na tradução da Septuaginta, que eu falei com vocês lá, né, atrás. Então, quando houve a tradução do hebraico para o grego, que é a Septuaginta, esses livros apócrifos foram inseridos, né, nessa tradução. Porque eram livros, e nós vamos falar sobre eles aqui agora na frente. Deixa eu só mostrar uma outra informação aqui. Além da tradução da Septuaginta, que os livros apócrifos também estão inclusos, na tradução da Vulgata Latina, eles também fazem parte. E aqui nós colocamos aqui só uma curiosidade, né? Você vê, no Mercado Livre tem uma Bíblia de R$ 2.500, que é uma Bíblia da Vulgata Bíblica, né? Uma tradução de 1732, olha só. Os fanáticos aí por Bíblia, né? Aí, ó, tem uma Bíblia boa para você poder comprar aí de referência, bem antiga, para você ter uma ideia, só R$ 2.500, que contém todos os livros que nós estamos falando aqui e os apócrifos, porque a tradução da Vulgata Latina contém o livro apócrifo, os livros apócrifos também. Então, falando um pouco mais sobre os livros apócrifos, nunca foram reconhecidos pelos judeus como parte do cânon hebraico. Então, os apócrifos não faziam parte do cânon hebraico dos judeus. Eles jamais foram citados por Jesus e nem foram reconhecidos pela igreja primitiva como livros inspirados por Deus. Então, lá, a igreja romana, né, o catolicismo, né, aprovou os apócrifos em 18 de abril de 1546, depois de Cristo, né? Lá no Concílio de Trento, né, para combater o movimento da Reforma Protestante, que naquele momento estava tomando proporções grandes. Então, quando a gente fala de livros apócrifos, a principal mudança, né, ou a principal diferença é que são livros não considerados inspirados por Deus, mas são livros históricos. Eu não sei quem já teve a oportunidade de ler ou de manusear uma Bíblia católica, por exemplo. Na Bíblia católica existem alguns livros apócrifos. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas são livros ricos, por exemplo, em informações de história desses 400 anos. Por exemplo, Macabeus, que é um dos livros talvez mais conhecidos, ele fala justamente desse período interbíblico, cita os acontecimentos daquela época, né? Mas não são considerados livros inspirados por Deus. Sobre a Reforma Protestante, eu ia fazer algumas informações, dá para vocês aqui, mas nosso tempo está corrido. Eu vou passar rapidamente, só para vocês, porque aqui, os 5, né, o que a igreja, até então, os livros apócrifos não eram reconhecidos por ninguém, nem pelo cristianismo como um todo, nem pela igreja católica, muito menos pela igreja protestante, porque até então ela nem existia, né? Porém, pós-reforma protestante, a igreja católica inclui, então, os livros apócrifos como reconhecidos como os livros inspirados, e inclui ele na Bíblia católica, como fazendo parte da Bíblia, né? Como se fossem livros inspirados por Deus também, mas isso só ocorre após a reforma protestante. Antes também não havia esse consenso, né, esse entendimento de que esses livros faziam parte, né, dos livros inspirados. Então, a reforma protestante ela acontece e depois da reforma existe essa alteração. E a Igreja Católica, né, lá no concílio, eles reúnem e entendem que, na realidade, esses livros agora eles vão ser apócrifos. E nós vamos ver isso aqui agora. Então, só para vocês verem os livros. Quais são os livros apócrifos? Pode ter pessoas aqui que nunca ouviu falar sobre. Então, são eles aí, ó. Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeu. Esses são os 7 livros que são reconhecidos pela Igreja Católica e que são incluídos lá dentro da Bíblia Católica Romana.
Aqui uma tabelinha, né, que o Rimac fez na semana passada, ele até usou como referência da nossa Bíblia, né? E tem também a tabelinha periódica, né? A Bíblia Católica. E aqui estão eles, né? Inclusos dentro da leitura normal da Bíblia Católica. Então, na realidade, os apócrifos são 14 livros, 10 livros e 4 acréscimos, são 14 escritos, desculpe, 10 livros e 4 acréscimos, porém aqui nós estamos vendo que só tem aqui 7, né? Porque mesmo dos 10 livros apócrifos, a Igreja Católica só reconheceu 7, outros 3 não. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Os apêndices, então esses livros aqui, gente, se você procurar na Bíblia que está na sua mão aí, você não vai achar. Porque para os protestantes, né, eles não são livros inspirados por Deus. Assim como, se você procurar na sua Bíblia os acréscimos ou apêndices, né, você também não vai encontrar. Então, lá no livro de Esther, apesar de a gente ter o livro de Esther na Bíblia, essa passagem aqui do 10, versículo 4, até o 16, 24, você não vai ter na nossa Bíblia. Se você tiver a curiosidade depois de olhar, você vai ver que não encontra. Lá em Daniel, a mesma coisa. Daniel 3, tem lá um apêndice, um acréscimo, do versículo 24 até o 90. Lá na história de Susana, né, em Daniel também, tem o capítulo 13, que é a história de Susana. E lá no capítulo 14 de Daniel, Bel e o dragão. Esses capítulos não existem na nossa Bíblia, porque não são compreendidos como sendo livros, ou capítulos, ou escritos inspirados por Deus, que é o que determina o principal norma, né, para dizer que é ou não é escrito por Deus, se o livro é ou não inspirado. E a gente entende, né, na realidade, desde a Reforma Protestante, dos concílios da formação do cânon, que esses livros não faziam parte da Bíblia, né, do cânon sagrado. E os 3 apócrifos, né, que não são reconhecidos, ou seja, que foram rejeitados, são 3, terceiro Esdras, 4, né, de Esdras, e a oração de Manassés. Por que aqui está terceiro, né? Nossa Bíblia só tem um livro de Esdras. Mas vocês lembram que os judeus naquele tempo faziam? Juntavam, né? O livro de Neemias era como se fosse um segundo Esdras. Por isso que tem terceiro e quarto aqui citado. E na realidade na nossa Bíblia é Esdras e Neemias, né? Separado. Então não tem o segundo Esdras na Bíblia que a gente tem na nossa mão. E para a gente finalizar, né, segue aqui algumas heresias que eram utilizadas naquele tempo e que são, né, consideradas por nós heresias pelo protestantismo e que são utilizados justamente esses livros apócrifos como referência delas. Então, por exemplo, a justificação pelas obras, está lá no livro de Tobias, que é um livro apócrifo. Né, superstições, feitiçarias e artes mágicas, também está lá em Tobias. Mediação dos santos, a mesma coisa. Culto e missa pelos mortos, está lá em Macabeus. A oração pelos mortos, está em Macabeus. Né, o ensino da existência do purgatório, está lá no livro de Sabedoria. Então, algumas práticas, né, que a Igreja Católica Romana utilizam, que são baseadas nesses livros apócrifos, que nós não consideramos ser livros divinamente inspirados. Porém, são livros historicamente verdadeiros. Livros que o que a história diz, o que eles contam com relação à história dos judeus e do período interbíblico, que todos dizem a verdade. Ok? Deu para ter uma ideia, uma noção, mais ou menos? Né? Como a gente disse, né, realmente é muita informação. A ideia da escola dominical nesse novo formato é justamente a gente conseguir estudar de fato, né, a Bíblia e ter um estudo um pouco diferente. Então, o nosso tema de hoje está encerrado. Tem alguém que não fez matrícula e queira fazer? Tem um ali, Rimac. O Rimac vai entregar para vocês a matrícula. E algum visitante, alguém que está nos visitando hoje? Tem? Entrega para mim lá, fazendo favor. Quem é visitante, fica com a mão levantada, fazendo favor. Então, olha só. Então, para a gente só
Mais algum visitante? Acho que ela lá atrás, lá, Bersônia. Vocês são muito bem-vindos, viu? Voltem mais vezes. Será muito bom ter vocês aqui conosco no domingo da semana que vem. Semana que vem, o tema aí da próxima aula, preservação e tradução da Bíblia. Então, nós vamos tratar sobre esse tema. Eu falei aqui sobre Septuaginta, falei sobre Vulgata Latina. São traduções que existiram da Bíblia, uma do hebraico para o grego e a outra do grego para o latim. Mas como a gente tem a Bíblia hoje? Está aí na nossa mão a Bíblia em português, tantos tipos de Bíblia, traduções, Nova Tradução Internacional, Almeida, e aí você vê os textos, os títulos da Bíblia, tem Pentecostal, tem e tantos outros, Se a gente pegar aqui, por exemplo, e ver que tipos de Bíblia que tem na nossa mão, tem um tanto. Então, a aula que vem é falar um pouco sobre isso, a tradução da Bíblia, e a sua preservação. Então, venha, se programe aí para você não faltar na semana que vem. Traga um caderninho, uma caneta para você poder fazer anotações. Ok? Vamos ficar de pé? Assim como a gente fez na aula passada, vai distribuir aí agora o resumão da aula. São 2 laudas, gente, uma folha frente e verso para poder resumir tudo que nós falamos aqui. Na realidade, não tem tudo aqui, nessa folha. Enquanto está distribuindo aí a folha, vamos orar. Feche aí os seus olhos e fale com Deus. Peça a Deus que fale, continue falando ao seu coração, que confirme essa palavra no seu coração, que te dê entendimento do que a gente tem falado aqui, para que você possa crescer. Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo que nós tivemos aqui. Obrigado porque o Senhor se faz presente. Nós queremos que o Senhor está aqui conosco. Pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos aprender mais do Senhor. Continue, ó Deus, usando a minha vida, a vida do RIMAC, para que nós possamos conseguir transmitir esse conteúdo. E abra o coração de cada um de nós, para que nós possamos aprender mais do Senhor, porque nós estamos aqui para isso, para entender um pouco mais da história da Bíblia, e que o Senhor fale ao nosso coração, Deus. Esteja conosco hoje, nos dê um dia abençoado, possamos ter um momento aqui agradável de ceia, que a Tua presença esteja ainda mais no nosso interior e no nosso coração, e que o Senhor continue falando conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.